Oi para você que se liga em mais um Passapode. Bora lá, fechar o olho e pensar em viagem, em sonho, em realização, em propósito, em projetos, sempre com bons personagens que vão dominando esse mundo nos seus 4001 cantos. O convidado de hoje é mais do que especial. Ele fala com a gente direto do continente africano, mas antes de eu apresentar quem é para você, deixa eu primeiro trazer o meu grande irmão com quem episódio a episódio, a gente vai conhecendo novas histórias e personagens desse mundo dos viajantes. É ele, Lucas Saad. Bem-vindo, Lucas. Fala, Léo. Boa tarde, bom dia. Não sei onde vocês estão ouvindo a gente. Eu aqui continuo em Israel, assim como no último episódio. Então, para mim, é boa tarde. Já são 2h30 da tarde aqui. Apesar de no Brasil ser cedo aí, né? Exato, aqui é bom dia. A gente tem quase 9 horas da manhã no momento em que a gente está gravando essa conversa. Você segue em Israel, Lucas? Conta o planejamento. Sigo em Israel. Eu estou fazendo um trabalho para uma rede de hostel aqui, que, bom, Israel é um dos países mais caros do mundo, né? Tel Aviv, que é a cidade que eu estou, é a cidade mais cara do mundo para se morar. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado com os custos. E aí, sabendo disso, eu fui atrás de um hostel para trabalhar para eles, para conseguir a combinação de graça e conseguir. Então, estou fazendo um trabalho para um hostel. Eles exigiam um tempo mínimo de 3 semanas aí. Então, eu vou acabar ficando um pouco mais de tempo em Israel fazendo esse trabalho para eles, para conseguir passar por esse país. Sensacional. Muita gente pode até desconfiar, tinha hipótese de que Israel era um país caro. Você está sentindo isso na pele, é um país muito Ah, caro mesmo. não tenha dúvida, não tenha dúvida. Sim, de verdade, é um dos países mais caros que eu já fui, se não o mais caro. Nesse projeto, com certeza, o mais caro. E dá para sentir isso. Acomodação, alimentação. É realmente um país que você gasta uma grana boa para ficar aqui, com certeza. Muito difícil economizar. Agora é o seguinte, a gente vai fazer um exercício juntos aqui, ó. Para quem está nos acompanhando com imagens, existe aqui um mapa mundi, certo? Para o qual a gente está olhando. E o Lucas está aqui, ó. Está em Israel, certo? Muito próximo ao Líbano, Jordânia, Egito. Perfeito. Essa é a região exata em que o Lucas está. Não tão perto dali, se a gente for esticando aqui o continente africano, e partindo porque alguns vão chamar de a parte baixa do nariz, se a gente projetar um rosto no continente africano, a gente vai enxergar essa região aqui, ó. E a gente chega ao espaço onde estão Costa do Marfim, Libéria, Gana, Togo, Nigéria, Camarões. E o ponto médio dessa região, nesse padrão aqui que eu estou sugerindo, é Benin. E é de Benin que conversa conosco o Franz Explorer, que já está na tela aqui para quem está nos acompanhando com imagem. Fala aí, Franz, bem-vindo, tudo bem? Fala, meu caro, tudo bom? Prazer estar conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é Estou aqui nosso. em Benin, aqui na África. Pois é, o que você está fazendo aí? Eu estou há 4 anos viajando a região aqui da West África, né, que é a África Ocidental. Eu comecei na Tunísia, fui para a Mauritânia e fui descendo, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo e Benin. Estou aqui há 4 meses e foi a viagem mais desafiadora que eu já tive na minha vida. Então, vamos começar pelo começo, porque quem olha para o teu perfil especificamente, e é para ele que eu vou olhar agora. Eu conversava muito com o Lucas antes da gente entrevistar você. Assim, são mais de 139 países. E ao mesmo tempo, eu estou arriscando que há uma coisa meio low profile, porque eu também não vi centenas de milhares de seguidores. Só que ao mesmo tempo também tem uma prestação de serviço no teu perfil, muito trabalho voluntário, tem TED. Eu falo, pô, o cara não pode ser low profile, já pisou no palco do TED. Tudo isso me fez ter mais curiosidade ainda de te conhecer. Eu estou compartilhando aqui, ó, no Instagram, Franz Explorer, são quase 3.000 publicações, pouco mais de 5.000 seguidores. E eu percebo que você também se preocupa o tempo todo com o inglês, o que sugere que o teu perfil ele tem uma pegada internacional. Aqui a gente vê, ó, desde participações no TED até um mapa com alguns riscos que me sugerem os países pelos quais você já passou, a gente vai entender um pouquinho mais de você. E muitos, muitos, muitos trabalhos ou muitas imagens de você com as crianças de diferentes países da África, me parece com um trabalho voluntário, a gente vai entender um pouco a dinâmica. Mas me conta, esses 139 países que foram visitados, como é que eles começam? Como é que você coloca a mochila nas costas e parte mundo adentro? Vamos pelo começo dessa história. Beleza. Bom, eu tive uma vida corporativa, me formei em administração, fiz um MBA,
tirei várias certificações. Eu estava trabalhando numa empresa de telecomunicações no Rio. Só que eu estava trabalhando mais ou menos 16 a 20 horas por dia. Era um trabalho bem intenso. Estava na diretoria de estratégia. E eu era uma pessoa muito ambiciosa, tinha sido promovido na empresa. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a observar que eu não estava levando uma vida muito saudável, que eu só dormia 1 hora, 2 horas por dia, não fazia exercícios. E aí eu parei para pensar um pouco assim, o que será que eu estou fazendo aqui? Né? Me questionar, né? Por que eu estou seguindo essa vida? Por que eu escolhi isso? E sempre que eu saía de férias, eu fazia um mochilão, fiz mochilão na América do Sul, América Central, e encontrava uns viajantes que faziam aquelas viagens de longo prazo. Eu começava a conversar com eles e perguntar como é que eles faziam, como é que isso era possível. E eu comecei a pesquisar e ver que era possível fazer uma viagem a longo prazo low cost, com orçamento acessível. E então eu pedi demissão do meu emprego. Eu me lembro até no dia que meu diretor me disse: cara, você vai fazer uma coisa muito incrível. E pelo que eu te conheço, eu acho que você não vai voltar. Mas se você voltar, você tem as portas abertas aqui. E aquilo ali me deu um alívio, né? Porque a principal preocupação de uma pessoa quando ela pede demissão, ela não conseguir emprego novamente. E aí aquela foi uma carta de alívio, que assim, se tudo desse errado, eu ainda conseguia voltar para minha empresa. E aí eu fui. Esse aí foi o começo, né? Foi mais uma reflexão da vida que eu estava levando. E eu comecei essa jornada em 2014, junho de 2014. Então já vai fazer quase 10 anos que eu estou nessa batida. E eu mudei completamente meu estilo de vida, que aí eu posso detalhar mais. Claro, mas quando você começa essa jornada em 2014, você já tinha clareza do que te motivaria? Ou é uma jornada que vai se descobrindo à medida que você avança nela? Quer dizer, do primeiro ao país de número 139, muita coisa mudou? Ou você conseguiu manter um objetivo comum a cada uma das visitas? Não, mudou completamente, completamente. Na verdade, eu fiz um plano que não aconteceu e quando eu estava na estrada eu reformulei tudo, comecei a ver oportunidades novas e comecei a realmente tornar a viagem um lifestyle. Então, hoje em dia, basicamente, eu trabalho 6 meses, viajo 6 meses. Então, eu mudei o sistema, né? Eu criei um novo sistema. Mas o que te motivou quando você foi para o primeiro país, dos 139? Era só o lazer, era só o vou desligar, era só o sabático, ou já tinha alguma coisa por trás? No começo, eu acho que foi um sabático mesmo, foi tentar me reencontrar, me conectar com coisas, conhecer novas pessoas, entender um pouco, né? O começo foi bastante. Eu comecei na Europa, então eu gastei muito, fiz bastante festa, foi uma coisa mais relax mesmo. Depois que a jornada foi agregando valor, né? Então eu comecei a ver espiritualidade, eu fui hospedado em Mianmar por um monge budista, e hoje eu sou budista. Então, assim, comecei a ver várias outras coisas que foram agregando na minha vida. Aprendi a velejar, hoje eu sou capitão de veleiros. Então, foram coisas que foram acontecendo durante a viagem que foram agregando. E você está falando de voluntariado aqui na África, de crianças, isso foi uma coisa que eu fiz esse ano. Eu fiz um levantamento de fundos e eu fiz algumas doações aqui na West África. Fiz doações na Serra Leoa e fiz doações em Gana, doei computador, doei quadros negros e fiz alguns trabalhos voluntários aqui na West África, porque é uma coisa que eu vejo cada vez mais é que a gente precisa ajudar mais as outras pessoas. Então, foi uma coisa que também faz parte dessa descoberta, né, dessa Claro. jornada. E a gente ainda vai aprofundar isso. Agora, Franz, me interessa nessa altura da conversa o ponto de virada. Quando você abandona a pegada mais sabática dos países e começa a ter um outro olhar sobre a tua jornada internacional, até mesmo, de repente, de modelo de negócio. Quando é que vem essa transição? 2014 você começa, bota a mochila nas costas, meio ressabiado com esse modelo de vida que você estava levando, de trabalhar 16, 20 horas por dia, e aí você vai para a Europa, é uma pegada mais de festa, mais de relaxar, de curtir. Quando é que vem a virada e você passa a olhar para a jornada internacional como para além da diversão e do sabático, mas também um modelo de vida? Eu acho que a minha grande virada foi assim, quando eu morei 1 ano na Austrália e 6 meses na Nova Zelândia, porque o meu estilo de vida, eu foquei em trabalhar em países com moedas fortes. E recebendo em moedas fortes, você consegue viajar muito mais tempo. Então, eu fiquei 1 ano na Austrália, eu trabalhei, eu juntei quase 70 mil dólares
em um ano, e depois mas nesse ano eu gastei 30 e pouco, e aí eu saí com um orçamento já de 30 mil e eu viajei 2 anos sem trabalhar. Então, assim, quando eu trabalho, eu foco mesmo, eu foco para juntar grana, e quando eu viajo, eu consigo fazer uma viagem muito longa com esse valor. Então, assim, eu acho que meu estilo de vida mudou quando eu vi que eu podia trabalhar com coisas que eu gosto, em países onde moedas são fortes, e com esse dinheiro eu podia ir mais longe, conhecer novas coisas. E aí eu estou entendendo, vou passar para o Lucas, ele já tem uma, mas eu estou entendendo então que é realmente nessa pernada, né? 6 meses de trabalho, hoje, né? 6 meses de trabalho, 6 meses de viagem. Em média é um pouco isso. Quando você entendeu que o modelo seria assim, pô, vou focar em países de moeda forte, trabalho numa maratona aqui durante um tempo, acumulo capital e com isso depois viajo ou tanto tempo ou até mais, e foi o seu caso, você ficou 1 ano trabalhando na Austrália para depois viajar 2 anos sem precisar trabalhar. Que tipo de trabalho que você busca? Isso varia muito? Você faz trabalhos de uma mão de obra mais qualificada ou não? Você faz trabalhos menos sofisticados mesmo e raiz ali para acumular dinheiro? Porque eu acho que é o modelo que te guia até hoje, né? Trabalha um período, viaja um Sim. período. Eu acho que uma coisa que eu tinha um trabalho muito formal no Brasil, e aí quando eu cheguei nos países onde a desigualdade social é menor, o cara que é o garçom, ele ganha a mesma coisa que o cara que trabalha no escritório. E aí eu comecei a fazer trabalho de garçom, de bartender, trabalhar em warehouse, que é tipo um almoxarife. E eu gostava muito, porque era um trabalho que não me exigia muito, a nível de coisa complexa, e ao mesmo tempo eu conseguia fazer a mesma grana que eu fazia no Brasil. Então, foram esse tipo de trabalhos que eu fiz na Austrália, sempre muito flexível. Na Nova Zelândia eu trabalhei como chefe de cozinha, comecei como assistente, depois subi para chefe, mas sempre correndo atrás, tentando aprender, me desenvolvendo. E na Áustria eu trabalhei também como bartender em um resort de esqui, já trabalhei em navio cruzeiro por um contrato no Mediterrâneo, e recentemente que eu comecei a trabalhar nessa área de vela, que foi uma coisa que eu me descobri também. Diga aí, Lucas. Então, acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer, né, por ser eu, como meu perfil de estar viajando com o objetivo de atingir todos os países do mundo, quem vê o perfil do Franz, checa ali que tem uns 139 países listados ali. E você, pelo que eu entendi, pelo que eu entendo, pelo seu estilo de viagens, também tem o objetivo de conseguir carimbar todo o mapa, né? E me corrija se eu estiver errado, mas acredito que sim. E quando você iniciou isso, quando você percebeu que isso era um objetivo seu, quando que você percebeu que aquilo estava nos seus planos? Então, eu até tinha esse objetivo, eu não tenho mais. Ah, que legal. No começo da viagem, eu tinha esse objetivo, né? Só que ao longo da viagem eu fui vendo assim que os últimos países é muito pauleira, o negócio começa a ficar muito caro, muito complexo, e os vistos. Então, assim, eu não sei, talvez eu atinja todos os países algum dia, mas agora não vai ser mais uma coisa assim que eu quero atingir. Eu só tenho mais 3 regiões que eu quero conhecer, né, que é o Pacífico, que eu só conheço 3 países, alguns países da Ásia que eu não fui, e alguns países da África que eu não fui, e aí eu vou estar satisfeito, eu não bater lá meus 150, meus 160 países. Mas os últimos, é uma coisa que eu não vou focar e, tipo, quero terminar. Não, vai acontecendo e talvez eu termine algum dia, daqui a 20 anos, mas não é uma coisa que eu realmente vou focar. Entendeu? Pô, Franz. Boa, maravilha. Outra pergunta que eu ia te fazer, você comentou que em 2014 foi essa virada de chave. Muita gente que está assistindo a gente está esperando um empurrão, né, uma coragem para sair. Qual que é a idade que você tinha quando você tomou essa decisão de largar o seu emprego formal para ir viajar ao mundo? Isso eu sei que 20, essa pergunta vai entregar a tua idade, mas se tiver 20, curiosidade para falar. 24, eu acho. Estou com 34 agora. Então, Boa, 24, então 25, por aí. 24, 25 anos. Entendi, tá É, certo. E aí, depois disso, você começou a viajar como mochileiro mesmo ali pela Europa e depois iniciou isso, essa vida tua de parte trabalho, parte viagem. Uma coisa que você já isso. falou nos bastidores para mim que ia ser legal você compartilhar também com o público é: hoje a sua fonte de renda não tem nenhuma relação com a criação de conteúdo.
Ela é Não, 100% no estilo híbrido de você trabalhar e depois 100%, você viajar como você entende, sem a necessidade e a pressão de ter que criar conteúdo para conseguir monetizar em cima correto, disso. E hoje corretíssimo. mas se você for procurar no seu perfil e no seu site, etc., ele é muito bem arrumadinho. Então você tem a criação de conteúdo sem pressão, mas como um hobby, né? Porque você escreve blog, você escreve algumas postagens, etc., para ajudar o pessoal mesmo, certo? Uhum, correto. E aí você É, começou essa vida de escrever essas postagens, esses artigos por algum motivo específico, ou é realmente, vou começar aqui e começou a dar uma inspiração para o pessoal e você quis continuar? Como é que foi isso? no começo eu tentei fazer grana com geração de conteúdo, na verdade. Eu investi bastante tempo. E, na verdade, o meu site ele é super legal, só que eu não faço dinheiro e gasto, mais gasto do que... Cheguei até a pensar em matar o site, mas dá pena, porque tem muito conteúdo lá dentro. Hoje em dia eu continuo postando porque é realmente para ajudar. Então, assim, tem várias rotas que eu não consegui informação na internet. Tipo, West Africa, eu fiz um post aqui da rota inteirinha. E aí é para ajudar as pessoas que estão fazendo a mesma rota. Eu tenho um canal do YouTube, na verdade é o único que me gera renda, só que a renda é $10 por mês. Eu faço vídeos a cada 2 semanas, né? É sobre vela. E eu tenho lá 5 mil inscritos, mas é um canal até famosinho no mundo da vela, mas foi a única coisa de renda que eu gero de conteúdo, né? E eu tenho um livro também que eu publiquei na Amazon, deve ter vendido uns 20 ou 30. Assim, todas as minhas tentativas de geração de conteúdo nunca me geraram renda. E eu acho que foi também que eu não curto muito gerar conteúdo, não é a minha vibe. Então, assim, eu até gero, tal, compartilho, só que não é muito, eu não curto muito gerar conteúdo. Eu acho que foi isso que eu nunca deslanchei mesmo. Que é E isso. muita gente deve estar perguntando, Léo, como eu conheci o Franz, né? É legal essa história, eu vou contar agora como eu conheci ele, porque já que ele não gera conteúdo, como eu cheguei até o perfil dele, descobri o estilo de viagem dele. Legal comentar, eu estava viajando no ano passado, durante o meu projeto, eu passei pelas Ilhas do Caribe. E as Ilhas do Caribe são muito conhecidas pelas pessoas que velejam, porque lá é um destino muito famoso por isso, né? E, inclusive, o Franz é uma pessoa que trabalhou muito tempo com vela. Olha, ainda com vela, vai trabalhar, eu trabalho com vela. E aí, quando eu estava lá, eu estava no aeroporto e eu acabei falando em português, alguma hora eu estava falando com a minha mãe no telefone, e aí um brasileiro veio falar comigo, que legal, e começou a conversar comigo. Era um brasileiro que morava lá naquele país que eu estava, que é o país Grenada, né? Foi meu país número Uhum, sim. 21 do meu projeto. E aí esse cara começou a conversar comigo, e aí, bom, falando, pô, você viaja bastante, tal, legal. Eu conheci um outro brasileiro que também trabalha que também viaja o mundo e vai trabalhando enquanto viaja, que chama Franz, é o Franz Explorer. Você conhece ele? Eu falei, não. Ele me mostrou o Instagram do Franz e me mostrou alguns materiais que ele tinha, que ele sabia do Franz. Eu comecei a ver aquilo e falei, cara, que sensacional. O cara viaja o mundo, velejando muitos países que ele conheceu por conta da vela, e isso gera um retorno para ele, para que ele consiga viajar para outros países, e assim ele está há mais de 9 anos na estrada, sempre viajando e conhecendo muito do mundo, que muita gente quer fazer e acaba não tendo esse clique que dá para fazer também, fazendo o que gosta. Aí eu comecei a seguir ele e falei, cara, não, preciso conversar com ele no passaporte, não vai ter jeito. Mandei mensagem para ele e hoje estamos aqui, né, França? Isso aí. Que legal. E esse. Diga, diga, Lucas. Não, eu ia perguntar se esse brasileiro que você conheceu lá, você acabou conhecendo por conta da vela, acabou conhecendo porque você é brasileiro. Você sabe quem é que eu tô falando, né? Sim, sim, não, eu conheci porque ele estava ancorado muito perto do barco que eu estava. E aí eu vi lá até a bandeira do Brasil, né, no barco dele, e a gente se comunicou, e tem brasileiro no mundo todo, né? Brasileiro no mundo todo, verdade. Você sabe que, ouvindo essa tabela de vocês, me ocorreram várias perguntas de mãe, assim, sabe pergunta de mãe? Antes de eu fazer as perguntas de mãe, o Franz já tá dando aquele sorriso meio simpático, meio amarelo. Como é que a tua família lidou com toda essa mudança aí, Franz? Ah, no começo, a minha mãe ficou triste, que eu larguei meu emprego, que era muito bom, e porque minha mãe é tradicional, né? Toda família é tradicional. Ah, você vai largar um trabalho para virar mochileiro, hippie, não sei o quê. Então, assim, ela ficou meio triste, né? Mas recentemente, todas as minhas visitas eu tento visitar uma vez por ano eu tento visitar o Brasil, né? Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. E cada vez que eu volto, minha mãe fica assim: Nossa, filho, você desenvolveu tanto espiritualmente, você desenvolveu tanto sua personalidade. E cada vez ela entende mais, né? Eu inclusive pago a conta de luz há 10 anos na minha casa, na casa da minha mãe.
E é uma coisa só para mostrar que, tipo assim, eu sou 100% independente, nunca tive dinheiro deles e tal, e eu agradeço muito por eles serem independentes também, que eles poderem, eu não preciso cuidar deles, isso é uma vantagem, né, como viajante. Mas hoje em dia minha mãe entende, minha mãe tranquila, assim. E meu pai, ele viajou na África em 1969 numa Kombi. Então, O quê? assim, ele... meu pai é Raiz, outra hein? história. Aí Tá na total, genética, então. Tá na não genética. tinha Google Maps, não tinha nada. Ô, Talvez. É ô, um pouco Franz, do mas meu aí pai. você tá me obrigando a perguntar o que que ele foi fazer na África de Kombi em 1969. Meu pai é alemão, né? Minha mãe é brasileira, e meu pai saiu da Alemanha aos 18 anos porque ele não gostava da Alemanha. E aí ele foi para a África do Sul, que na época eles precisavam de mão de obra qualificada. Meu pai era mecânico. E aí ele começou a trabalhar na África do Sul como mecânico uma lojinha lá da BMW. E ele ficou lá 2 anos na África do Sul, depois morou 2 anos na Namíbia, trabalhando numa usina de urânio. E aí nessa época ele comprou uma Kombi e foi viajar lá. A África, ele ficou uns 3, 4 anos na África. Quer dizer, não se identificava com a própria Alemanha e a Não, curiosidade o levou para a África. É mais é, por aí a resposta, pelo que eu entendi. Franz, sim, agora eu separei umas perguntas de mãe aqui mesmo, sabe? Como é que chama uhum. sua mãe? Dulce. A Dulce. Então você é um pouco da dona Dulce aqui, que é o seguinte: tudo bem, ela já entendeu e deve se orgulhar muito das decisões que você tomou em 2014, no sentido de tanta coisa que você desenvolveu. Mas a dona Dulce, assim, no silêncio da noite, deve olhar para frente e falar assim: como é que vai ser a aposentadoria do meu menino Franz? Porque, em termos de plano de carreira, ele acabou dando uma estacionada para viver outras coisas muito legais, fantásticas. Mas ele também vai precisar se preocupar com a sustentação daqui até os seus 80, 90, 100 anos. Como é que você responderia à preocupação da dona Dulce? Não, eu tenho, na verdade, dinheiro da época ainda que eu trabalhava no corporativo, eu não usei e eu deixei investido. Então, assim, eu tenho um dinheiro no Brasil que eu não mexo, que só fica investido. E geralmente o dinheiro que eu mexo hoje é o dinheiro que eu faço na viagem. Então, no ano passado eu trabalhei uns 6 meses no Caribe como capitão e juntei US$ 10.000. E aí, esse ano, até agora, eu gastei 5 nos últimos 6 meses viajando. Então, ainda estou com 5 e semana que vem já vou voltar para o trabalho. Vou voltar a trabalhar na Croácia daqui a 2 semanas. Então, assim, eu subutilizei meu orçamento. Eu tinha 10 mil para gastar, estou com 5 e vou trabalhar de novo. Então, assim, o dinheiro do Brasil eu não mexo. Esse dinheiro é um dinheiro que eu tenho numa conta na Alemanha, está em euro, e eu sempre mantenho esse dinheiro em moeda estrangeira. Então, assim, em relação a isso, tá lá, Legal, rendendo. que legal. Então, mas aí vem um ponto importante também, que acho que muita gente está querendo que eu pergunte. Como é que você consegue levar a viagem subutilizando o orçamento de maneira tão constante? Isso significa que você leva um estilo de viagem que é bastante mínimo, mínimo do mínimo, bem minimalista, ou não necessariamente? Você consegue equilibrar as duas coisas? Consegue gastar um pouquinho mais aqui, ter uma qualidade de viagem um pouco maior, sem que isso represente faltar dinheiro? Conta um pouquinho de como você sustenta economicamente a viagem, gasto mesmo. Sim, sim. Então, o que me faz economizar muito é o Couchsurfing, né? Que eu uso 80% do tempo. Então, no ano passado, em novembro, eu hospedei 30 pessoas num flatzinho da minha irmã, que não tinha mobília, eu comprei a mobília, hospedei as 30 pessoas durante um mês, e ganhei um monte de referência, né? E quando eu viajo, eu fico na casa de pessoas estranhas gratuitamente. Então, assim, nos últimos 4 meses, eu fiquei gratuitamente em casa de pessoas desconhecidas e eu só paguei hospedagem por 2 semanas dentro dos últimos 4 meses. Ô, Então, Franz, geralmente... deixa eu te interromper para Uhum, comentar para as pessoas que estão assistindo a gente, que de repente não conheçam o Couchsurfing, só para Isso. certo, contextualizar elas. O Couchsurfing é um tá. aplicativo que permite que pessoas que estiverem dispostas ofereçam o seu espaço, a sua casa, um quarto, um sofá na sala ou simplesmente o chão, propriamente dito, para outros viajantes que queiram hospedagem de graça em troca 100% de experiências, sem cobrar nada por isso. Tá? E, obviamente, como é um aplicativo, né, uma comunidade gratuita,
Quanto maior o número de referências você tem, maior a facilidade que você tem de achar um host que tenha a disponibilidade e até a disposição de te aceitar, né? Por isso, de interesse, exatamente. E aí, como o Francis está comentando, ele fez uma estratégia de ganhar referências fazendo o serviço oposto, ou seja, sendo host, né, dando hospedagem para alguns viajantes, para que assim, com as referências, ele se tornasse mais confiável para conseguir fazer o que ele faz hoje. Eu, no meu caso, por exemplo, também já usei bastante Couchsurfing, mas eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho muito menos referência por nunca ter hospedado ninguém. Então, as referências que eu tenho são das pessoas que já me deram hospedagem e vão falando bem de mim. Hoje já tenho algumas referências que me permitem viajar mais facilmente, mas se você já vestiu o outro chapéu, né, do outro lado da mesa, você consegue muito mais fácil essa hospedagem. Então, Couchsurfing é o nome do aplicativo. Eu vou tentar deixar na descrição aí, tanto do YouTube quanto do Spotify, quem estiver ouvindo a gente aí, ou de todas as plataformas, para conseguir pesquisar sobre esse aplicativo, mas é um jeito de economizar em acomodação, que é uma das maiores parcelas de gasto aí das viagens. Então, se tiverem interesse aí, tá aí embaixo na descrição. Continua, Franz, desculpa te cortar. Boa. Show. Não, obrigado, pô. Explicou direitinho. Então, o que me faz realmente economizar é acomodação, né? Então, nos últimos 6 meses de viagem, vamos dizer, eu gastei uns $200 em acomodação. Então, assim, vamos dizer, gastei R$1.000 em acomodação nos últimos 6 meses de viagem. Então, é mais barato viajar do que alugar um apartamento no Brasil, né? E aí eu tenho comida, e comida geralmente ou eu cozinho ou eu como local. Aqui na África, aqui eu consigo comer por $1 a $2 um almoço, por exemplo. Então, assim, de 5 a 10 reais eu consigo almoçar e comendo local, ou eu cozinho, faço um macarrão, faço alguma coisa. E aí, transporte. Então, assim, na verdade, os custos de viagem não são muito altos. Sim. Caramba. E transporte, você tem alguma estratégia para conseguir passagem, deslocamento mais em conta? Então, eu viajo tudo por terra. Então, assim, você pegar um ônibus, vamos dizer, um transporte local aqui da Guiné-Bissau para Guiné, vai custar $10. Se eu pegar um avião, vai custar $150. Então, eu viajei da Mauritânia até Belém, tudo por terra, não peguei um avião. Então, assim, é muito desafiador, é muito cansativo. Eu peguei uma viagem 36 horas dentro de um carro que cabia 7 pessoas com 12 pessoas dentro. Assim, é extremamente exaustivo. Mas é a forma que eu tenho de manter o dinheiro a longo prazo. Seguro, então, quanto né? mais sofrimento, mais o dinheiro vai durar, entendeu? É um negócio bem low cost mesmo. Eu posso também assinar embaixo isso aí, essa estratégia de não pegar voos. Hoje em dia, até os voos low cost, que são muito famosos na Europa, né? Ryanair, pessoas que já devem ter feito mochilão ali pela Europa sabem disso, eles deixaram de aceitar os mochilões, por exemplo, como que a gente usa normalmente, estão cobrando em cima disso, estão sendo muito rígidos, o que faz o preço deles subirem demais. Então, a viagem por terra acaba sendo a melhor opção sempre. Eu também sempre tento viajar o máximo possível em terra, e quando eu pego o voo, é um voo para outro lugar para fazer um planejamento bom por terra, porque senão você acaba gastando. Sempre falo para os meus seguidores, né, no Instagram, que o pessoal que me segue sabe disso, que as maiores parcelas aí de gasto com viagem, sem dúvida, o primeiro é deslocamento, então são dependendo até do tempo que de quão rápido, né, velocidade que você viaja, no meu caso, uma viagem rápida, que eu troco de país, de cidade, de destino muito rápido, você gasta muito com deslocamento. Se você fica mais tempo num lugar só, você gasta menos. E os outros gastos são acomodação e alimentação, como o Franz comentou. Se ele economiza muito em deslocamento e alimentação, você consegue fazer uma viagem de 6 meses low cost muito, muito tranquilamente. Então, realmente, é um esforço que você tem que fazer, né? Abrir mão de algum conforto, de certo conforto, ou de muito conforto, vamos dizer assim, mas, por outro lado, você consegue economizar demais viajando dessa forma. Ô, Franz, deixa eu aproveitar e conectar você com o presente mesmo, o momento que você está vivendo agora. O que você está fazendo em Benin? Por que você está aí? O que você pretende fazer nos próximos dias? Eu acabei de terminar a viagem, né? Estou há 4 meses aqui. O primeiro país era a Mauritânia, o último país era Benin. Estou bastante aliviado, porque foi uma viagem muito cansativa. Terça-feira, semana que vem eu vou para Paris, depois eu pego um ônibus para Roma, e eu consegui uma passagem de avião de $40 de Roma para a Arábia Saudita, uma low cost. Como?
Uma low E cost, caramba. $40. Mas eu vou com uma mochilinha de colégio, porque a mochila não está inclusa. Se eu comprasse a mochila, eu teria que pagar, eu acho que $60 pela mochila. Então, eu vou pegar uma mochila micro de colégio, vou falar que é meu item pessoal, vou passar uma semana na Arábia Saudita. E aí eu volto para Roma, que vou deixar minha mochila grande na casa do meu melhor amigo que mora em Roma. Ah, E de lá eu vou pegar um ônibus para a Croácia, onde eu começo a trabalhar. caramba. Ô, Franz, deixa eu fazer um paralelo, porque era uma das coisas que eu tinha notado aqui e talvez seja um bom momento para perguntar. No teu perfil, tem uma participação sua no TED. Isso me chamou muita atenção. Eu vou até compartilhar de Uhum, novo para quem está nos acompanhando uhum. com imagens. E aí, ao mesmo tempo em que eu vejo você como um cara que, pô, produz conteúdo, apesar de não precisar disso, e numa proporção mais tímida, pô, você pisar num palco de TED sugere muita história para compartilhar e conversando com você, tá claro que você tem. Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Esse meu TED, na verdade, não foi nem sobre viagem. Foi um TED. Nada? Mas, assim, a ideia de abrir a mente das pessoas. Porque eu acho que, às vezes, a gente. E viagem é uma forma muito boa de abrir a mente. Porque quando você viaja, você começa a ver outras realidades, né? Então, assim, eu, na minha época, que eu estava trabalhando no corporativo, eu só via aquilo. Então, assim, o meu futuro ali seria virar um gerente sênior e um diretor. E aí eu seguiria a carreira e minha vida seria aquilo. O único motivo de eu ter saído na época foi um pouco muito trabalho, um pouco de estar insatisfeito, né? Mas se eu tivesse satisfeito com o meu trabalho, eu acho que eu não teria saído. Hoje eu estaria um gerente sênior ou um diretor de uma empresa. E eu acho que a gente precisa se expor mais a novas realidades. Então, o meu TED foi sobre isso, que quando a gente se expõe a novas realidades, nossa visão se amplia, né? E foi expondo a novas realidades que eu consegui ver que eu poderia trabalhar com qualquer coisa. Eu já trabalhei de chefe de cozinha, de gerente de hotel, de camareiro, trabalhei em construção, hoje eu trabalho como capitão de veleiros. Então, assim, sair desse mundo foi muito bom para abrir minha mente. Então, meu TED foi sobre isso. E o motivo de eu estar no TED foi porque era o meu sonho fazer um TED. Então, basicamente, eu preparei o TED, fiz uma proposta, enviei para todos os eventos TED do Brasil, do ano inteiro, e um organizador adorou a ideia e falou, pô, você está dentro. Então foi uma coisa assim que... E também tem muito a ver com o TED, que é mostrar que, tipo assim, quando você quer alguma coisa, quando você quer um sonho, toda a sua energia para aquilo, você consegue. Agora, Isso é cara, muito legal saber, Léo. fala aí, É Lucas, fala aí. interessante, desculpa, Léo. É interessante porque desde que eu saí do Brasil, eu fiz uma lista dos meus maiores sonhos. E uma coisa que está escrito lá é participar de um TED Talk, fazer um TED Talk. E é legal ouvir essa história, inspirador ouvir essa história sua, de como você foi atrás, que realmente você foi proativamente, não foi chamado, você foi atrás porque era um sonho seu também. E agora tá me dando um Sim. ciricutico de escrever um TED aqui, mandar e-mail, que você não tem ideia. Foi um empurrão. Agora, Muito bom. ô, Franz, você cita as várias atividades que você já tocou. Cara, como é que é ser um capitão de veleiro? Ei, Lucas, moral, hein, bicho? Você chega e fala, ô, capitão, por favor, uma dúvida. Como é que é ser capitão de veleiro? Cara, é um dos trabalhos mais barra pesada que existem, É principalmente mesmo? na empresa que eu trabalho, porque é uma empresa de charter. É uma empresa que, na verdade, eu tenho que levar 10 americanos por uma semana de férias, fazer uma rota na água e ancorar diariamente em pontos e entreter esses americanos. Problemas mecânicos da embarcação é minha responsabilidade. A vida dessas pessoas é minha responsabilidade. Levar eles para a terra, voltar, ancorar, lavar louça, tem muita coisa. É o capitão e o chefe de cozinha. E aí é uma carga de trabalho muito pesada. Eu trabalho das 6 da manhã às 11 da noite. Mas, Uau. assim, são várias empresas diferentes, vários mercados diferentes. As empresas de charter são famosas por serem assim, mais intenso, mas tem capitão que trabalha mais tranquilo, mais técnico, depende muito. E qual que é o maior desafio que você sente que existe nesse trabalho que é tão fora da curva para quem está nos acompanhando? Duvido que as pessoas
consigam Sim, visualizar a rotina de um capitão de veleiro. É se lidar com o público, é a sim. noção técnica que você tem que ter para resolver problema. O que mais toca? É o próprio clima, quer dizer, virou o tempo, putz, barra para Sim, você, como é que é? também é problema. Eu acho que, primeiro, a responsabilidade é muito grande, porque o barco que eu toco custa US$ 1 milhão. Então, assim, Nossa, se eu bater, é problema, né? É é, um barco com 5 probleminha. cabines, 5 suítes. É como se fosse uma casa de cinco quartos. É um Sim, catamarã de 52 pés. Então, assim, o primeiro problema é esse, né? E também a responsabilidade da vida das 11 pessoas, né? Do chefe e dos 10 clientes que tem a bordo, né? Se eles estiverem bêbados, caírem na água, que é bebida liberada dentro do barco, dos clientes, né? E o principal problema mesmo é o problema mecânico. Quando você está no meio do mar e dá um pau no motor, ou dá um pau na âncora, aí, meu amigo, salve-se quem puder. ô É barra louco. pesada. Aconteceu uma Sério? vez, a âncora ficou presa, estava numa tempestade, e eu não podia ir lá resolver porque estava tendo muito raio, relâmpago. E a âncora é tudo. Se eu for ali, eu posso tomar um raio ali, um Claro, um relâmpago. choque. Então eu fiquei à deriva lá, chovendo pra caramba, não via nada, fiquei à deriva com a âncora presa, não estava nem ancorado nem desancorado, estava meio termo. E aí fiquei lá meia hora, à deriva, esperando acalmar, né, para poder ir lá resolver. Caramba, Franz. Mas quando isso acontece, você pega o microfone lá e fala assim: senhoras e senhores, salvem-se quem puder. Você não fala uma coisa dessa, né? Correto. Não, eu Co- falo que está tudo sob controle. Está tudo sob controle, só um pequeno imprevisto. E dou Ô, aquele Lucas, sorriso. aquele sorriso. Ele mandou um correto. Eu falei, Ih, rapaz, ele fala isso mesmo? Não, não fala. Não. Fala aí, Sade. Não, é engraçado. E é legal também comentar, ouvindo essas histórias, Franz, perguntar, na verdade, como que começou Uhum. essa vida tua no mar, vamos dizer assim? Porque você veio de um trabalho no Brasil, um trabalho formal, corporativo, dentro de um escritório, provavelmente. E aí, Sim. hoje você é um capitão de veleiro. Como você virou isso? Na verdade, começou com. Eu comecei na Urca, eu comecei trabalhando pelo voluntariado, pelo Workaway. Eu encontrei um voluntariado na Urca para trabalhar numa empresa que fazia passeio no Rio. Foi meu primeiro contato. Eu trabalhava fazendo drinks e oferecendo a comida lá no bar, os passeios lá no Rio. Depois eu fiz um curso de vela na Mariana da Glória. Tirei a minha primeira carteira. São três no Rio no Brasil tem 3 carteiras, tem 3 níveis, né? Tirei o primeiro nível. E aí depois, um site chamado Find a Crew, eu encontrei a oportunidade de voluntariar em veleiros no Caribe e nos Estados Unidos. E aí eu fiquei 3 meses no barco de um americano, a gente viajou Bahamas e costa dos Estados Unidos, da Flórida. E aí foi ali que eu ganhei muita experiência. O capitão era engenheiro da NASA, né? O cara pouco esperto. E ali ganhei bastante experiência. E ano passado eu também fiz a mesma coisa, fui em um barco de um outro americano. E ano passado foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar remunerado, né? E depois de bastante experiência você consegue entrar no mercado. Foi assim que acabou. Eu voltei para o Brasil 2 vezes para tirar as outras carteiras, né? Hoje eu tenho a carteira de capitão amador do Brasil. E hoje vejo se eu vou tirar as internacionais também. Mas com a minha carteira atual eu posso trabalhar. Maravilha. Interessante, interessante, porque eu estou buscando aí formas de trabalhar diferentes aí, então estou vendo que no processo não é tão simples assim quanto eu imaginava. Tem que tirar diversas carteiras, obviamente é uma Não, mas dá responsabilidade para muito trabalhar no grande. mundo náutico sem ser capitão. Dá para trabalhar no mundo Entendi. náutico sem ser capitão. Você pode começar como backhand, sim. Tem vários trabalhos diferentes. Você pode até ser o cara que lava a louça. Não precisa começar direto assim. Então eu vou te ligar depois aí dessa ligação, depois do podcast, para a gente conversar mais sobre isso. Então, Tranquilo, tranquilo. Agora, ô Franz, dentro daquela pegada do trabalho um período, viaja um período, você tá em que fase? E vamos falar do teu futuro. Certo. Bom, eu vou trabalhar agora esse contrato novamente. Daqui a 2 semanas eu começo na Croácia. Eu vou assumir o barco por 6 meses. O contrato vai até outubro. Aí espero juntar aí entre 5 a 10 mil dólares nesse contrato. E aí eu vou viajar de novo,
né? Provavelmente alguns países da Ásia que eu ainda quero muito ir, que é Nepal, que é onde surgiu o budismo. Nepal, Paquistão, Bangladesh. Talvez voltar para algum da África. Também quero muito ir ainda para Moçambique e Angola, que falam português. E alguns do Pacífico. Então, mas ainda não está muito claro. Mas eu devo fazer essa viagem, né? E aí, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou dar uma sossegada. Eu vou me estabelecer em algum lugar. Minha ideia é abrir um business com tudo que eu gosto. Então, eu vou abrir tipo um beach bar na praia, com voluntariado, fazendo Airbnb, alugando moto, alugando veleiro. Vou colocar tudo nesse business, tudo que eu gosto, eu vou colocar nesse business e vou colocar em frente à praia. Só tem que achar essa praia. E Esse é o essa praia, plano para o futuro. e essa praia no Brasil ou você quer morar fora do Brasil? Não sei, cara. Eu quase fiquei na República Dominicana, quase. Mas Belo é sempre país. complicado, Caribe é muito longe. Não sei, ainda estou procurando. Mas não tem vontade de voltar pro Brasil? Cara, o Brasil é bom. Eu sempre visito minha família no Rio e tal. Talvez Nordeste. Eu acho que, o desafio mesmo acho que é difícil fazer dinheiro no Brasil. Assim, não sei, muita burocracia, muita taxa, muito custo de vida é alto. Então assim, é, é sempre é sempre assim, é sempre difícil achar um ponto ótimo, né? Então, mas assim, não é uma ideia que eu descarto. Só que eu preciso achar um lugar muito bom. Um lugar que eu gosto muito é Pipa, por exemplo. Eu acho Sim. muito legal no Nordeste. Mas tem que ver, também é difícil fazer dinheiro. Às vezes é mais fácil você continuar com esse meu estilo de vida que eu consigo fazer um dinheiro grande e posso viver tranquilo no Brasil e não fazer um negócio, entendeu? Das coisas que você menos gosta, uma ficou clara aqui no Brasil, né? A burocratização, custo de vida. Qual coisa que você mais sente falta, assim, do Brasil, pelo que você anda pelo mundo? Ah, arroz e feijão, hospitalidade das pessoas. Arroz e feijão é bravo. Ou Sinto seja, é muita bom. falta. Porque a galera come arroz no mundo todo, mas feijão não. É, Então, gente, assim, tem o e arroz com quando come, frango, mas não tem o feijão. e quando É, come com o feijão é totalmente diferente do nosso. Ah, é feijão em é. lata. Vocês não fazem É, feijão com alho. Então, assim, acho que é comida, né? Os amigos, né? Que você sempre tem a conexão, ainda tenho a conexão com os meus melhores amigos do colégio e tal, mas, assim, fica distante. Meus amigos tudo trabalhando, foi promovido, outro casou, outro vai ter filho. Então, assim, sempre essa parte é complicada, né? Eu, eu tive que voltar para o Brasil uma vez quando minha irmã teve filho, né? Aí eu falei, agora é importante e tal. claro. Aí Lógico. voltei. Mas eu acho que é isso, assim, a conexão com a família, comida. A única coisa que eu não sinto falta do Brasil é violência, né? Para mim, é o ponto É, mais fraco do Brasil é a violência. É isso que me desatrai o Brasil, né? E nos outros lugares, até aqui na África, aqui não é, durante o dia não tem perigo, não tem assalto durante o dia. Aqui é perigoso de noite, nas cidades. Então, assim, você não vai ser assaltado de manhã nem de tarde. Então, assim, qualquer país aqui que eu passei, eles são todos seguros. Então, assim, isso é que é o que mais pega, assim, eu acho que no Brasil é a violência. e o coração de Franz Explorer? Como é que é isso, hein? Isso é Você complexo. chegou a ter relacionamento durante esse período, esses quase 140 países, ou não? Falou, pô, por esse meu modelo de vida, o negócio é ser solteiro. Qual que é a verdade que mora? A Dona Dulce também quer saber. Isso é, isso é complexo, cara. Eu cheguei a namorar uma francesa por um ano, outra francesa por um ano. No meio tempo também namorei duas brasileiras. Mas é muito difícil de encontrar uma pessoa que consiga se adaptar ao estilo de vida, né? E tive vários casos com pessoas locais e tal, mas é muito complexo, sim. Eu acho que só vou conseguir mesmo quando eu sossegar o facho. Na praia, né? Quando você achar a praia e fazer o Exato, business. exato. Então, Bom, Léo, diga aí, Lucas. eu acho que a praia que ele vai achar ou é no Brasil ou é na França, então, pelo visto, porque não. Ah, não. É, a França foi muito homenageada nessas palavras aí. É verdade. Foi só Inclu- coincidência, foi só coincidência. Inclusive, você está indo para Paris em breve, então quem sabe, né? Bom, Franz, a gente está chegando à reta final da nossa conversa. Eu não sei se o Lucas tem mais alguma pergunta ou se a gente pode ir para aquele padrão mesmo de encerramento, Lucas. Vamos fazer isso, Léo. Vamos direto para o Então, bora. encerramento. Franz, nessa altura a gente sempre pergunta em dois tempos, né? Num primeiro momento a gente quer saber de você uma mensagem para quem está nos acompanhando
e de repente, pô, tá postergando o sonho, a vontade de se deslocar por aí. Eu acho que o teu depoimento ele é muito legal ao fazer as pessoas refletirem que, de novo, né, Lucas, é mais um personagem que ajuda a encorpar essa tese. Não precisa de muita grana, não. É claro que é importante você ter uma segurança econômica mínima para, caso a coisa não vá bem, você ter por onde correr. Mas o Franz é uma prova de que não precisa de nenhum grande luxo e dá para você subestimar, como ele mesmo usou, o orçamento em vários momentos. Então, Franz, queria que você deixasse uma mensagem nesse sentido para quem está nos acompanhando e respondesse na sequência o maior mico, o maior contratempo, coisa mais engraçada assim que você viveu ao longo desses quase 140 países. Bom, acho que a mensagem que eu tenho para dar é uma frase que, inclusive, é o título do meu livro, se chama Vai com Tudo. Assim, eu acho que qualquer sonho que você tenha, só vai com tudo, porque a vida é uma só. A gente está aqui para viver. Assim, qualquer sonho que você tem que colocar energia, e se você colocar energia, você alcança esse sonho. Não existe nenhum sonho que você não consiga. Vai demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas você vai chegar, você vai conseguir chegar. E mico, pô, é muito complexo, cara. Olha, eu tinha um problema com álcool. Eu cheguei a ser alcoólico, né? Eu fazia muita festa, bebia muito, e eu já não bebo álcool tem 3 anos. Então, assim, o maior mico mesmo é que na época que eu bebia, eu não sabia parar. Então, eu bebia até dormir. E aí eu geralmente dormia em público. Então, assim, eu já dormi em praça pública na Dinamarca, na Coreia do Sul, em vários lugares. E eu fui roubado na Dinamarca, em Copenhague, dormindo, na Puta, isso é praça. notícia, hein? Os caras levaram meu celular. É E a mesma mesmo, coisa cara? aconteceu na Coreia do Sul, levaram meu celular. Então eu perdi cerca de 10 celulares nessa brincadeira. Graças a Deus, eu Franz, parei de beber tem 3 anos. Eu não bebo como? uma gota de álcool tem 3 anos. Eu parei porque eu falei, ou eu paro de beber, ou eu paro de beber. Foi uma escolha, né? Que senão eu vou continuar fazendo isso. Eu tive 2 comas alcoólicos também, tive um acidente de moto, tive um monte de história de bêbado. Caramba, cara. Então, assim, acho que o maior mico foi ser bêbado, né? E hoje em dia eu tenho muito orgulho de não estar bebendo, já tem 3 anos, e, cara, não sinto falta nenhuma. A única coisa que me incomoda é o preconceito social, é você chegar numa mesa de bar, todo mundo tá bebendo, você vai beber refrigerante? Pô, cara, tem que beber. Só essa coisa que me incomoda é o preconceito social. De fora isso, eu não sinto falta nenhuma de beber. Porque o único benefício é não ser tímido, e eu não sou tímido, sóbrio. Então esse é o maior mico aí da história. Fui roubado Franz na Explorer. Dinamarca. Muito bom, Franz, e parabéns. É uma virada importante, pô, pensando em saúde, segurança, e enfim, todo esse longo prazo de que você depende para continuar construindo e cumprindo os seus sonhos. Foi um prazer te receber, é ou não é, Lucas? Prazer é todo meu. Exato. Última pergunta que eu tenho, Fran, você comentou que você perdeu 10 celulares. Esses últimos 3 Sim. anos, você perdeu quantos? Eu perdi um Aí, porque ó. encheu de água do mar. Bom. Não, encheu de água do mar. Eu Ah, estava não. risando a vela lá na Martinica e veio uma onda enorme, encharcou e meu celular estava no bolso. Aí eu fui tentar É. consertar o celular na Martinica, já era. Eu já Não, tô com mas o aí, celular, acho que já tô 2 anos que foi. mas aí Só são um. forças, como é que fala isso? É forças de razão maior, não? Um negócio assim? São Motivo forças Força maiores, maior. motivos de força motivo maior, É, maior, entendeu? Ah, exatamente. isso. Maravilha. Franz, muito obrigado por aceitar o convite de falar com a gente. Muito obrigado pelo papo, inspirador também. Cara, estamos falando com um cara aqui, Léo, que ele trabalha 6 meses e viaja 6 meses para provar que esse modelo que a gente vive de 1 mês de férias para realmente curtir a vida para 95% das pessoas do mundo é um modelo que pode sim ser quebrado com coragem e com determinação, como foi feito pelo Franz há 9 anos atrás, e até hoje ele está na estrada e ainda ganhando dinheiro assim, né? Pelo que a gente ouviu aí durante os relatos dele, é que ele faz dinheiro assim e consegue mais do que ele gasta com esse estilo de vida. Então, Franz, obrigado pela inspiração, obrigado pelos relatos aí e obrigado por participar com a gente desse Passaporte número 16. Obrigado, Lucas. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. Prazer conversar com estar aqui. E é isso aí. Cada vez mais gratidão por essa vida e por tudo que a gente passa aqui. É muito bom.
É Isso isso, aí. Franz. A gente que agradece, Lucas, super obrigado. Obrigado a galera que prestigiou mais um capítulo de O Passapod. E até a próxima com mais um personagem que desbrava esse mundão. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.